Bem-vindo de volta ao Carsportes, o lugar onde a velocidade encontra o céu e a potência se une à precisão. Hoje, vamos mergulhar fundo na história de um dos caças navais mais fascinantes da era da Guerra Fria, o Grumman F-11F Tiger, e entender como seu legado ainda ecoa na aviação moderna e na tecnologia de mísseis. E além disso, vamos explorar os sistemas de mísseis de ponta do Brasil em 2026, seu desempenho, importância estratégica e como eles se destacam em termos de preço e capacidade. Aperte os cintos, porque essa será uma viagem pela história, pela tecnologia e pelo futuro da guerra aérea. O Grumman F-11F Tiger nasceu em meados da década de 1950, durante uma era de ouro da inovação em jatos, quando recordes de velocidade e altitude eram quebrados quase todos os anos. A Marinha dos Estados Unidos queria um caça embarcado supersônico que pudesse dominar os céus e proteger as frotas contra aeronaves inimigas. A Grumman, já conhecida por seus jatos Panther e Cougar, aceitou o desafio e criou algo que se tornaria um marco tecnológico e uma máquina icônica da sua época. O F-11F voou pela primeira vez em 1954 e, em 1956, já estava entrando em serviço com a Marinha, marcando uma nova era para a aviação embarcada. No seu núcleo, o F-11F Tiger foi construído com foco em velocidade e agilidade. Ele era equipado com um motor turbojato Wright J65W18 capaz de produzir cerca de 7.800 libras de empuxo com pós-combustão, empurrando a aeronave além de Mach 1,1. Isso era um feito notável para um caça embarcado da época, considerando os desafios de projetar jatos supersônicos para decolagens curtas em conveses em movimento. Seu fuselagem aerodinâmica, asas delgadas e nariz afilado não eram apenas estéticos, foram projetados cuidadosamente para minimizar o arrasto e maximizar o desempenho. O Tiger podia subir a mais de 11.500 metros, atingir velocidades acima de 1.175 km por hora e tinha um alcance de combate de cerca de 1.275 km, dando-lhe uma autonomia respeitável para sua era. Mas talvez o que realmente diferenciava o F-11F não eram apenas os números, era a forma como ele voava. Os pilotos frequentemente o descreviam como ágil, responsivo e fácil de manobrar, um jato que literalmente dançava no ar com precisão. Essa agilidade lhe garantiu um lugar especial na aviação naval. O F-11F Tiger tornou-se a aeronave oficial da equipe de demonstração Blue Angels da Marinha do EUA de 1957 a 1969. Seu visual afiado e manuseio elegante o tornaram um favorito do público e um símbolo do poder aéreo americano no auge da Guerra Fria. Claro, o Tiger não era perfeito. Seu motor J65, embora confiável, não tinha a potência bruta dos novos motores a jato que surgiam no final dos anos 1950 e início dos anos 60. Isso limitava sua aceleração e taxa de subida em comparação com caças mais novos, como o F-8 Crusader e, mais tarde, o F-4 Phantom II. Além disso, seu radar e sistemas de armas eram relativamente básicos, armado principalmente com 4 canhões Colt Mk-12 de 20 mm e capaz de carregar as primeiras versões dos mísseis AIM-9 Sidewinder, ele era mais adequado para combates a curta distância do que para interceptações de longo alcance. Essas limitações acabaram levando à sua aposentadoria precoce do serviço de linha de frente em meados dos anos 1960, embora tenha continuado a servir em funções de treinamento e demonstração por vários anos. Ainda assim, o Grumman F-11F Tiger permanece como um capítulo importante na história da aviação, uma ponte entre os primeiros caças a jato e os interceptadores supersônicos armados com mísseis que vieram depois. Ele provou que o voo supersônico a partir de porta-aviões não era apenas possível, mas prático, abrindo caminho para projetos mais avançados. E as lições aerodinâmicas aprendidas com ele ainda ecoam no design de caças modernos. Avançando para 2026, encontramos um mundo em que o ritmo da guerra aérea mudou dramaticamente. Os caças agora são plataformas de quinta e até sexta geração, equipadas com furtividade, sensores e armas em rede.
Mas a evolução mais significativa talvez tenha ocorrido na tecnologia de mísseis, e poucos países progrediram tanto nos últimos anos quanto o Brasil. Antes conhecido principalmente por sua indústria de defesa doméstica e aeronaves como os caças Embraer, o Brasil agora está entrando no centro das atenções com uma série de sistemas de mísseis avançados projetados para defesa aérea, ataque de precisão e dissuasão estratégica. Um dos sistemas mais comentados em 2026 é o MTC-300 Matador, um míssil de cruzeiro superfície-superfície desenvolvido pela Avibras como parte do programa de modernização Astros 2020. Este míssil foi significativamente atualizado nos últimos anos, com um alcance que agora ultrapassa os 300 km e tecnologia de guiagem de precisão que rivaliza com muitos sistemas ocidentais. Seu sistema de navegação GPS, INS garante alta precisão, e sua ogiva de até 200 kg pode causar danos devastadores contra alvos estratégicos. Para o Brasil, este míssil é mais do que uma arma, é uma declaração de autossuficiência e dissuasão regional, provando que o país pode produzir tecnologia própria que compete no cenário global. Em termos de capacidade ar-ar, o trabalho do Brasil com o míssil Adarter, desenvolvido em conjunto com a África do Sul, continua a evoluir. O Adarter é um míssil de curto alcance guiado por infravermelho de quinta geração, projetado para combates aéreos altamente manobráveis. Ele utiliza vetoração de empuxo para manobras extremas e possui alta capacidade de engajamento fora do eixo, permitindo que pilotos travem em alvos fora da linha de visão, mesmo durante curvas fechadas. Em 2026, este míssil passou por várias atualizações de software e do sensor buscador, melhorando sua resistência a contramedidas e expandindo seu envelope de engajamento. Agora ele está totalmente integrado aos caças Gripen do Brasil, dando-lhes uma vantagem letal em combates aproximados. Quando se trata de defesa aérea, a colaboração do Brasil com parceiros europeus e nacionais resultou no Avenida MMA, um míssil superfície-ar de médio alcance projetado para proteger infraestrutura crítica e cidades. Este sistema, ainda em evolução em 2026, é capaz de interceptar aeronaves e drones a distâncias de até 80 km, com precisão guiada por radar e múltiplas plataformas de lançamento. A estratégia do Brasil aqui é clara: construir redes de defesa em camadas e integradas, combinando sistemas nacionais com tecnologias estrangeiras selecionadas para maximizar a eficácia e a independência. Em termos de desempenho, esses mísseis representam um salto enorme para o setor de defesa brasileiro. O MTC-300, por exemplo, possui um erro circular provável, CEP, inferior a 30 metros, impressionante para um míssil de cruzeiro em sua categoria, enquanto o Adarter, com vetoração de empuxo e alta capacidade de manobra, é um dos mísseis de curto alcance mais ágeis em serviço hoje. O Avenida MMA, com sua tecnologia avançada de busca e mobilidade, oferece uma solução econômica para defesa aérea de médio alcance, capaz de engajar múltiplos alvos simultaneamente. Agora, vamos falar sobre custos, um fator cada vez mais importante no mercado global de armamentos. Uma das principais vantagens do Brasil é a acessibilidade. O MTC-300 custa entre $1,20 e $1,8 milhão por unidade, significativamente menos do que muitos equivalentes ocidentais, como o Tomahawk do EUA ou o Storm Shadow europeu, que podem ultrapassar $2,5 milhões por míssil. O Adarter, por sua vez, custa cerca de $350 mil a $450 mil por unidade, ficando abaixo de muitos concorrentes e oferecendo desempenho semelhante. Mesmo o Avenida MMA, apesar de sua sofisticação, deve permanecer abaixo de $2 milhões por lançador, tornando-o altamente atraente para clientes estrangeiros. Esse foco em custo-benefício não se trata apenas de economizar dinheiro, trata-se de posicionar o Brasil como um competidor sério no mercado global de defesa. Países da América Latina, África e partes da Ásia estão cada vez mais interessados em sistemas de mísseis modernos e eficazes que não venham com as amarras políticas ou os altos preços frequentemente associados a armas do EUA ou da Europa.
As soluções brasileiras equilibram desempenho, acessibilidade e independência estratégica, e isso é uma combinação poderosa. Também vale destacar como o Brasil está integrando esses sistemas de mísseis em um ecossistema de defesa mais amplo. Em vez de tratar cada sistema como um produto independente, os planejadores de defesa brasileiros estão trabalhando para garantir que sistemas como o MTC-300, o Adarter e o Avenida MMA possam operar juntos em um ambiente em rede, compartilhando dados e coordenando respostas. Isso reflete as tendências observadas nas grandes potências militares, onde redes de comando e controle integradas multiplicam a eficácia de cada arma. Para um país como o Brasil, que busca liderança regional e relevância global sem os orçamentos gigantescos do EUA ou da China, essa abordagem baseada em sistemas é prática e visionária. Olhando para o futuro, há rumores de projetos ainda mais avançados no horizonte. Disse que o Brasil está explorando pesquisas em mísseis hipersônicos em colaboração com parceiros internacionais, embora os detalhes sejam escassos. Se for bem sucedido, um programa desse tipo poderia colocar o Brasil em um seleto grupo de nações que buscam capacidades de ataque acima de Mach 5, mudando dramaticamente o equilíbrio de poder na América do Sul e além. Mesmo que isso ainda leve alguns anos, a trajetória é clara: o Brasil não está mais satisfeito em ser apenas um consumidor de tecnologia militar avançada, ele pretende ser criador e exportador. É fascinante refletir o quanto a guerra aérea e a tecnologia de mísseis evoluíram desde os dias do Grumman F-11F Tiger. Naquela época, velocidade e canhões eram os principais fatores de superioridade aérea. Os mísseis estavam em sua infância, e a tecnologia de radar ainda estava evoluindo. Hoje, o foco mudou para precisão, alcance e inteligência em rede. Um caça Gripen moderno equipado com mísseis Adarter, por exemplo, superaria facilmente o Tiger em todas as métricas possíveis: velocidade, alcance, agilidade e letalidade. E, no entanto, sem pioneiros como o Tiger abrindo caminho, o salto dos combates a jato para os engajamentos em rede com mísseis talvez não tivesse acontecido tão rapidamente. Há também uma simetria poética na trajetória do Brasil. Assim como a Marinha do EUA buscava dominar os mares com caças supersônicos como o F-11F Tiger, o Brasil agora busca proteger seus céus e seu território com mísseis avançados desenvolvidos internamente. É uma história de evolução, do aço e combustível de jato ao silício e algoritmos, dos combates manuais às cadeias de destruição autônomas. Mas, no fundo, ainda se trata da mesma coisa: controlar os céus e ser capaz de dissuadir e derrotar ameaças antes que elas cheguem. Para os entusiastas da aviação e observadores de defesa, a história do F-11F Tiger e do arsenal de mísseis do Brasil em 2026 é um lembrete poderoso de como a tecnologia nunca para. O que era de ponta ontem se torna a base do amanhã. E à medida que países como o Brasil continuam inovando, provavelmente veremos avanços ainda mais surpreendentes e disruptivos nos próximos anos. Portanto, seja você fã dos clássicos jatos da Guerra Fria ou fascinado pelo futuro da guerra com mísseis, uma coisa é certa: o céu sempre foi, e sempre será, a arena definitiva da engenhosidade e ambição humanas. Do rugido ensurdecedor do F-11F Tiger em um convés de porta-aviões em 1956 ao voo silencioso e preciso de um míssil brasileiro em 2026, a história continua se desenrolando, mais rápida e mais alta do que nunca. Obrigado por acompanhar essa imersão no mundo dos caças supersônicos e da tecnologia moderna de mísseis. Se você gostou dessa viagem pela história e pelo futuro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E, como sempre, fique ligado aqui no Carsportes, onde trazemos o melhor da aviação, da defesa e da tecnologia, do passado ao futuro e além.